Graças a Deus, queridos irmãos, aqui é Pastor Anderson novamente e vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Hoje com a aula 3, a obra do Espírito Santo no Novo Testamento. E para tratarmos desse tema específico, nós iremos abordar por essas duas perspectivas: o Espírito Santo na vida de Jesus e o Espírito Santo na vida da igreja por ele estabelecida, ok? Encontramos no Novo Testamento que o ministério do Espírito Santo é ainda mais vasto do que no Antigo Testamento quando consideramos a sua manifestação na vida e no ministério de Jesus, assim como na igreja por Jesus estabelecida. Então fica muito evidente o agir do Espírito Santo no Novo Testamento mais do que no Antigo Testamento. Só para os irmãos terem uma ideia, o nome Espírito Santo, esse termo, ocorre apenas 3 vezes no Antigo Testamento, como nós falamos na aula passada. Mas no Novo Testamento, esse termo Espírito Santo aparece especificamente 86 vezes. Mas isso é perfeitamente compreensível, porque a revelação do Espírito Santo dependia exclusivamente da glorificação do Filho de Deus. Jesus, falando acerca do Espírito Santo, em João capítulo 7, ele vai falar que o Espírito Santo seria concedido àqueles que haviam de crer nele, mas isso só ocorreria depois que ele fosse glorificado, ou seja, depois que ele passasse por todo o processo da cruz, da sua obra expiatória, para que o Espírito Santo fosse dado àqueles que haviam de crer. Então a revelação do Espírito Santo de uma forma diferente, como não era no Antigo Testamento, mas só ocorreria após a morte de Jesus, após o seu sacrifício na cruz e a sua ressurreição. Okay? O Espírito Santo ficou, digamos assim, em silêncio, sem falar com os homens durante 400 anos aproximadamente antes do nascimento de Jesus. Quando nós falamos isso, nós queremos dizer que ele ficou sem inspirar pessoas a escrever, registrar a revelação. Quando nós falamos que ele ficou em silêncio, ele não ficou parado, ele não deixou de agir, ele apenas deixou de inspirar homens a registrar a revelação de Deus na história, de escrever livros. Tanto é que esse período, que nós chamamos de período interbíblico, que são aproximadamente 400 anos, todos os livros escritos dentro desse período são rejeitados e não entraram no cânon sagrado do Antigo Testamento. Okay? Mas de repente, após o nascimento de Jesus, começa um período de intensa atividade espiritual fora do comum. Lucas, que é visto como o evangelista do Espírito Santo, por exemplo, desde o início do seu evangelho, deixa claro que os judeus não perderam completamente nenhum conceito nem experiência com o Espírito Santo. Para os irmãos terem ideia, em Atos também, que é um livro de Lucas, que é a continuação do Evangelho de Lucas praticamente, tem essa característica muito evidente, fica muito evidente. Para os irmãos terem ideia, o Espírito Santo agiu nos eventos, por exemplo, que antecederam Jesus, antecederam o nascimento de Jesus. Tanto é que Lucas vai dizer que os fatos que ele vai relatar ali no Evangelho, ele consultou testemunhas, pessoas que presenciaram esses fatos. Então, se ele registra acontecimentos que antecederam o nascimento de Jesus, onde o Espírito Santo estava agindo, ele fez isso porque pessoas tiveram essas experiências, tiveram esse contato com a agir do Espírito Santo. Também acompanhou o seu nascimento, no evento do nascimento de Jesus, tanto é que Jesus foi gerado no útero de Maria pela ação do Espírito Santo. Também na vida de Jesus, porque lá em Lucas capítulo 4, verso 1 vai dizer que o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto. No seu ministério também, para sermos mais específicos, em Lucas capítulo 4, verso 14 em diante, vai registrar que ele foi à sinagoga em Nazaré, e ali ele lê um trecho de Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ali ele inicia seu ministério público, deixando claro que o cumprimento da profecia, a qual o Espírito Santo viria sobre ele, estava ali se cumprindo naquele dia. Somente em Lucas, nos 2 primeiros capítulos, encontramos 8 referências ao Espírito Santo, para os irmãos terem ideia. Ou seja, de pessoas falando ou profetizando sobre o poder do Espírito Santo.
João Batista, cheio do Espírito Santo, o texto lá de capítulo 1, verso 15 de Lucas vai dizer que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre, no caso no ventre de Isabel. Isabel, ao ver Maria, ao cumprimentar Maria, ao interagir com Maria, foi cheio do Espírito Santo. Zacarias, ao nascer, João Batista também foi tomado pelo Espírito Santo. Simão, um ancião, ele foi guiado ao templo e também o Espírito Santo havia falado sobre o Messias para ele, porque disse para ele e prometeu que ele não morreria antes de ele ver o Messias. E ele reconheceu o Messias ainda como criança, ou seja, Jesus ainda quando criança, quando seus pais levaram ao templo para apresentá-lo. Ana também reconheceu, que era outra anciã que estava ali sempre ali no templo, e reconheceu o menino como Messias, e também ela dava graças a Deus, ações de graça pela ação do Espírito Santo, através da ação do Espírito Santo na vida dela. O Espírito Santo na vida de Jesus, vamos analisar mais especificamente isso. Primeiro, no nascimento virginal, nós já falamos disso, mas deixa eu ressaltar. O Espírito Santo agiu no nascimento ao gerar Jesus no útero de Maria. E isso fica muito claro nesses dois textos que eu estou a apresentar aos irmãos, Lucas capítulo 1, verso 26 a 45 e Mateus 1 a 20, que vai registrar ali o relato de que Jesus foi gerado no útero de Maria. Maria não teve relações com José até que ela tivesse Jesus, mas o Espírito Santo gerou Jesus no útero de Maria. No batismo, quando Jesus foi ser batizado por João Batista ali no Rio Jordão, o Espírito Santo desce em forma corpórea de um pássaro, simbolizado por um pássaro sobre Jesus. E também no ministério público de Jesus, a qual a gente vê claramente que Jesus era um homem cheio do Espírito Santo, era uma pessoa cheia do Espírito Santo e agia pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo na igreja, nós entendemos nesses pontos aqui que nós estamos apresentando. Enviado por Cristo, porque Jesus disse que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder do Espírito Santo. No nascimento da igreja, que nós entendemos que Atos, Apóstolos capítulo 2, que registra o derramado do Espírito Santo, o descer do Espírito Santo sobre a igreja até então nascente, é o registro do início da igreja, propriamente dito. A provisão e poder divino para a igreja, nós também observamos ao longo da narrativa de Atos, a ação do Espírito Santo através da igreja, realizando coisas extraordinárias. No crescimento e na vida da igreja, a gente também vê o agir do Espírito Santo na vida dos primeiros discípulos, na solução de problemas e discórdias, também ali no primeiro concílio, em Atos capítulo 15, a gente percebe ali o agir do Espírito Santo, concordando com o parecer da igreja, com o parecer das pessoas que estavam ali reunidas e decidindo sobre alguns fatos em relação à igreja, e nos fundamentos e orientação da obra missionária mundial. Porque Jesus disse que eles seriam testemunhas de Jesus até os confins da terra, mas isso só seria possível mediante o derramar do Espírito Santo sobre a vida deles. Ou seja, o derramar do Espírito Santo havia um propósito, era eles serem testemunhas de Jesus, testemunhar do poder de Cristo e do Evangelho até os confins da terra. Vamos ficando por aqui, meus irmãos. Essa é mais uma aula sobre o Espírito Santo. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus.